Essa daqui começa essa imagem de quais foram os brasileiros que ajudaram a construir a identidade nacional, que é uma identidade que ela foi criada para o que seria não mais a América Portuguesa, mas o Brasil. E aqui você começa a perceber que foram os índios, foram alguns mamelucos, você vê ali também prostitutas, você vê bandeirantes, e todos eles, nesse conflito todo, montando o prédio da principal capital atual do Brasil, Brasília, porque o Brasil já teve 3 capitais como Salvador, Rio de Janeiro e Brasília, a última e definitiva capital, a cidade que seria a capital do Brasil. Você vê bandeirantes, você vê algumas pessoas da alta sociedade, a maior parte índios que carregaram tudo pedra, ouro, você vê como escravos de bandeirantes, alguns padres. Toda essa população, depois miscigenada, inclusive citada por Gilberto Freire como o povo brasileiro, assim como defendida por Darcy Ribeiro, antropólogo, o que é o povo brasileiro e o que construiu o povo brasileiro. Esse é o prédio da representação nacional Brasília, o prédio da Assembleia. Aqui algumas das representações nativas, isso já na América, antes da América Portuguesa, que seriam os verdadeiros habitantes, que têm um direito natural sobre a terra, que são os índios. Isso são algumas inscrições bem típicas, e algumas inscrições também já das línguas nativas, mas alfabetizadas, mas já dentro da sistematização portuguesa. Representações simbológicas típicas dos índios. Aqui já é uma simbologia sobre a chegada dos colonos e também dos habitantes nativos, os naturais, índios. Aqui um índio que foi um congresso, provavelmente na França, vestido com as roupas dos colonizadores. Aqui representação das aldeias, as típicas, as cabas. Aldeia já é um termo português, e aqui seriam as cabas. Aqui o produto já da alimentação indígena, já uma caça. Aqui seria a caça dos indígenas. Isso daí para servir a toda a tribo. Aqui as embarcações que chegaram na América Portuguesa, que provavelmente uma caravela, uma escuna. Aqui representações de um momento na vida dos indígenas. Isso aqui no momento na tribo. Uma inscrição lá no alto, próximo àquele que talvez seria a representação do sol, que seria Quaraí. Eu fiz uma árvore cheia de inscrições aí. Seria uma árvore, mas seria uma fumaça, e próximo também na Copa das Árvores, inscrições de termos indígenas. Talvez uma representação de uma lenda também indígena, que tem uma série de símbolos, tem uma série de animais, inscrições, pictografias representativas
da população indígena. Aqui uma representação já de uma escultura, de uma luminura europeia, que já seria exatamente o indígena canibal, já no momento antropofágico do consumo das partes de humano, provavelmente um índio, uma tribo inimigo que eles tenham caçado, porque eles acreditavam que consumir esse inimigo, eles teriam a força do inimigo, eles se tornariam muito mais fortes para enfrentar. Então, índios com hábitos antropofágicos, mas isso já foi baseado, esse evento foi baseado numa imagem, já uma iluminura europeia, que já é a significação provavelmente de uma lenda indígena, ou de uma, não, isso é um erro, desculpa. Aqui seria uma carta geográfica da terra da América Portuguesa. Então aqui já tem algumas imagens aqui que fazem representação para ilustrar e mostrar exatamente aos reis portugueses sobre uma possível imagem da ocupação dos indígenas e do território da América, e onde haveria as regiões de povoamento dos bandeirantes. Algumas representações, acho que é mesmo do Oceano Atlântico, a Rosa dos Ventos. Isso é uma carta geográfica dos europeus, para mostrar aos reis e aos investidores também das navegações europeias, principalmente ibéricas, espanhola, portuguesa. Aqui uma guerra entre bandeirantes, indígenas. Aqui está representando um conflito. Então, entre o lado da coroa dos homens das coroas e os indígenas se defendendo. Do lado eles estão com armas de fogo, do outro eles estão com arco e flecha, os indígenas, e numa luta contra o invasor, que seria o europeu. Aqui é a representação indígena, provavelmente um guerreiro, um homem que, como um menino que passou para uma idade já madura, idade adulta, segurando uma serpente. Que exatamente as espécies nativas da flora da América Portuguesa, principalmente para ilustrar e mostrar para os europeus o que havia de natural no ambiente, como era a fauna. Agora essa parte em terra de barro está representando exatamente as pinturas está mostrando exatamente urnas funerárias, as potarias feitas pelos indígenas, provavelmente de uma civilização marajoara ou tapajoara, que está bem no norte do país, entre a região que tinha o Amapá, o atual estado do Pará, o atual estado do Amapá, bem na região do Amazonas. Então isso é, inclusive, a representação antropomórfica. Aqui já seria uma urna, onde eles depositavam talvez cinzas daquelas pessoas que pertenciam à aldeia. E aí um tipo de potaria utilizado para alimentação, guardar mantimentos. Aí são os adornos dos indígenas, os cocais, os laços, os braceletes. Nessa outra parte ainda há uma representação principalmente tapajoara, das potarias, dos objetos e utensílios. Aqui uma arma indígena, que é uma lança, feita com a pedra, com o lado do sisal ou do cipó, da representação. Esta já seria uma outra representação
indígena, talvez uma inscrição. Aqui exatamente já são partes que fazem parte da simbologia de algumas inscrições que já tem significado aos indígenas, já toda geometrizada com algumas retas e não se sabe exatamente o que seria decifrado. Aqui provavelmente das primeiras civilizações que ocupou na América, mas no período anterior à era cristã. Então isso talvez já venha dos primeiros hominídeos, homens que habitaram a América e que vieram pelo Estreito de Bering. Isso eles já começaram a pictografar as pedras, já seriam as manifestações rupestres. E isso significa alguma cena de caça, de culto, ou alguma coisa que eles queiram comunicar. Então isso já seriam as primeiras manifestações artísticas de comunicação do homem. A tentativa de expressar realmente o que seria o mundo deles. Aqui já são as armas e objetos que eles usam dentro das armas. Esse já seria as lanças. E as etnias, elas têm algo que é muito importante, não só para a contribuição da natureza, como para a contribuição da formação do povo brasileiro. O povo brasileiro ele tem uma das bases, seria exatamente a questão do sangue, a questão da raça que realmente não só viveu no Brasil, mas que sabia exatamente como viver. E o valor do indígena também ele ficou não só na questão da composição do povo brasileiro, mas ela ficou principalmente também a sobrevivência de muitos colonos que vieram aqui no Brasil, tanto alguns bandeirantes que fizeram parte e que para sobreviver ao clima e ao cenário natural dessa parte da América, eles tiveram que observar muito das técnicas indígenas, de caça, de pesca, de coleta, de alimentos e também do tipo de habitação que eles faziam e como eles conseguiam viver com as intempéries daquele tipo de clima e de animais ou de perigos que haviam nessa parte da América. E isso fez com que preservasse exatamente alguns colonos que eram de origem ibérica, português, alguns espanhóis, e que ao mesmo tempo eles não foram tão bem retribuídos pelos portugueses ou espanhóis, e eles acabaram de uma certa forma sendo dizimados na sua maioria. Mas o indígena é o que preservou toda a natureza, que soube ler toda a natureza, ele soube transmitir todo o seu conhecimento em termos de medicina, em termos de cura, de alimentação, de caça, de pesca, de técnicas agrícolas, de técnica de construção de moradias e do tipo até mesmo de veículos que pudessem transportar no meio marítimo. E por que a história dificilmente retrata a importância do índio nessa etnia? Porque a história é feita pelos vencedores e raramente você tem algum vencido que consiga contar essa história, e apesar de ainda existir algumas tribos que conseguiram ainda manter a língua, manter as culturas, e isso facilita um pouco o trabalho daqueles que tentam pesquisar etnias, pesquisar uma série de outros indícios da colonização dos portugueses e também sobre os grupos gentílicos que viviam na América Portuguesa.